Parte 15. Tigres de papel. Provavelmente não foi culpa da vaca da senhora O'Leary, mas não há dúvida que a cidade demorou demais para reagir. Quando o primeiro grupo de bombeiros chegou ao incêndio no celeiro de Patrick O'Leary, nos cortiços da zona sul de Chicago, em uma noite de muito vento, em outubro de 1871, pelo menos 5 prédios já estavam em chamas. E o fogo estava fora de controle. Levou 2 dias para que o Chicago Tribune publicasse a reportagem sobre o acontecimento, pois seu próprio prédio à prova de fogo se perdeu no sinistro. Foi um verdadeiro mar de chamas que se erguiam no ar. Nenhum obstáculo parecia capaz de deter o avanço do fogo. As paredes de pedra desmoronavam diante dele, que alcançou os telhados mais altos e varreu da terra tudo que era combustível. Chicago era uma das cidades que cresciam mais rápido no país, com um governo local notoriamente corrupto. Ninguém tinha dado muita atenção ao zoneamento urbano ou às regras para a proteção de combate a incêndios, ou mesmo asseguraram um fornecimento de água razoável para os seus bombeiros. A maioria de suas construções era de madeira, e as estruturas de alvenaria também não eram à prova de fogo. Em suma, a cidade era um barril de pólvora. O grande incêndio queimou cerca de 1.000 hectares de terra de primeira. Milhares de construções se perderam, ou cerca de 1/3 do número estimado de toda a cidade. 100.000 pessoas perderam suas casas. A boa notícia era que a cidade tinha de ser reconstruída. Chicago tornou-se o local da mais espetacular e duradoura explosão de desenvolvimento arquitetônico na história do país. Especialmente nos anos 1880 e 90, a Chicago School of Urban Architecture. Seu grande expoente foi Louis Sullivan. Foi pioneira em projetos limpos, de vidro e estrutura de aço, com vários andares e elevadores, com um mínimo de ornamentação, bem iluminados, com espaços interiores abertos e áreas e elevadores de serviço separados. Como disse um importante arquiteto de Chicago, Hey, tenha em mente que o nosso prédio é o prédio comercial. Devemos compreender o que isso significa. Esses prédios que se erguem em meia correria de milhares de homens apressados devem representar as ideias da vida moderna. Simplicidade, estabilidade, amplitude e dignidade. As exigências comerciais e de construção são tão imperativas que todos os detalhes arquitetônicos usados para expressá-las devem ser modificados por elas. Sob essas condições, somos levados a nos imbuir de toda a alma da época, para que possamos dar à arquitetura verdadeiras formas de arte. Os desafios técnicos superados pela Escola de Chicago e o desenvolvimento de uma estética da funcionalidade são por si só histórias fascinantes. Mas para nós a questão interessante é: por que as empresas de repente começaram a comprar grandes prédios comerciais? Ou mais exatamente, por que as equipes white collar começaram a crescer com tanta rapidez que o gerenciamento de papel, formulários e caixas, pastas, sistemas de arquivamento, máquinas de contabilidade, máquinas de escrever e papel carbono, gráficos e tabelas comerciais,
como tornou-se por si só uma indústria importante nos anos 1890. A conquista dos escriturários. There was this man, it was this moment they had a chance to hold on to what they had. Could they be so loved and still? Os economistas dizem que as maiores empresas precisam de trabalho de escritório como substituto para mercados internos. É um bom argumento. Nos tempos de Lincoln, um fabricante de machados comprava madeira e aço semi-acabados e vendia o produto final para atacadistas. Enquanto houvesse vários fornecedores e distribuidores, ele tinha uma razoável certeza de conseguir preços justos nos dois extremos. Mas a vida era muito diferente para uma Carnegie Steel. Nos anos 1880 e 90, ela fornecia seu próprio coque de minério e minério de ferro, seu próprio ferro gusa, e detinha grande parte de suas instalações de transportes por trilhos ou pelos lagos, além de manter sua própria força de venda. Em consequência disso, como computar os lucros com o aço? Primeiro, era necessário somar os custos do coque, do minério, do transporte e de todo o resto. Mas na ausência de faturas normais de fornecedores externos, era necessário um cuidadoso registro interno de custos, o que exigia um exército cada vez maior de escriturários. Nota de rodapé. Hoje chamamos isso de precificação de transferência, transfer pricing. É uma das mais acirradas arenas de batalha dentro das companhias, já que não há uma maneira certa de alocar custo e receita, e pequenas alterações podem afetar muito o bônus dos executivos. Fim da nota de rodapé. As operações da Standard Oil eram espalhadas por lugares ainda mais distantes e eram ainda mais integradas, enquanto as grandes ferrovias abrigavam uma grande diversidade de negócios, como suas próprias minas de carvão, florestas para a extração de madeira e operações imobiliárias. Não é surpresa que todas essas empresas prestassem muita atenção aos registros de custo desde seus primeiros dias. Mas as explicações dos economistas passam ao largo das texturas cotidianas dos negócios. Em escalas maiores e velocidades mais altas, os pequenos detalhes se tornavam ainda mais cruciais. Ninguém entendia isso melhor do que Alexander Hawley, o guru da siderurgia americana. Até sua morte, em 1882, ele era um maremoto de um homem só de sugestões de produtividade. Em seus relatórios para a Bessemer Association e discursos para sociedades profissionais, repreendia seus clientes por seu atraso. Tecnologia de máquinas a vapor de melhor prática podiam ter economizado o equivalente a 1/4 dos custos de mão de obra na maioria das fábricas. Altos fornos eficientes estavam desperdiçando por oxidação grandes quantidades de metal. Os alemães estavam passando à frente no uso de correias de transporte elevadas. Era um desperdício absurdo manter 119 padrões de formatos de trilho. O melhor gerenciamento dos revestimentos dos fornos, o reprocessamento mais inteligente de sucata e a aplicação mais agressiva do processo contínuo representavam um alto custo e grandes oportunidades. Era impossível discutir com Hawley. Ele era tido por muitos como o melhor engenheiro siderúrgico do país. Estava frequentemente viajando pelo mundo em busca de práticas melhores e podia documentar muito bem suas recomendações. O objetivo de todo o seu trabalho era forçar produtores de aço a abandonar suas antigas operações,
com base em regras práticas, em troca de um gerenciamento com base em análise. Duas crises relacionadas na indústria do aço no fim dos anos 1880 poderiam ser verdadeiras lições no catecismo de Hawley. A primeira envolveu uma mudança para os padrões de trilhos mais pesados. O peso das locomotivas e dos vagões de carga padrão e a intensidade do tráfego tinham praticamente dobrado. Isso sobrecarregava os trilhos e sua vida útil caiu muito. As ferrovias responderam com o aumento das especificações nos trilhos de 50, 22,68 quilos, a 60 libras, 27,21 quilos, por jarda, 0,91 metro, para 84, 38,10 quilos, a 100 libras, 45,36 quilos. Mas os trilhos novos, grandes, tinham uma ficha de serviço terrível, trazendo à tona memórias dos problemas com trilhos de ferro de 20 anos antes. A segunda crise estava relacionada com o aço de estruturas. Com sua larga experiência na construção de pontes, as empresas de Carnegie dominavam o aço de estrutura nos anos 1880, especialmente em Chicago. Eles não só faziam as maiores e mais resistentes vigas, como produziam a Bíblia dos projetos da indústria, o Manual Carnegie, que incluía seções com padrões de indústria, detalhes de juntas, soldas e outros segmentos críticos, assim como fórmulas sofisticadas para calcular vigas de metal em relação de capacidade de carga. Entretanto, em 1890, uma grande viga da Carnegie para um prédio importante de Chicago se espatifou quando caiu do vagão no qual era transportada, causando enorme consternação na indústria. Levou quase até o fim do século para chegar à conclusão de que os dois problemas tinham vindo dos métodos de produção, no limite da capacidade das usinas Bessemer americanas. A pista é que não havia problemas de desempenho com trilhos ou vigas feitos de aço, de forno aberto, que estava apenas começando a fazer sua invasão nos anos 1880. Revelou-se que a diferença é que o aço de forno aberto era produzido de forma mais lenta. O aço de alta durabilidade exige não apenas a química certa, mas também estruturas moleculares sólidas e finas. A laminação, ou a martelagem, força a reestruturação molecular, mas isso ocorre em saltos e depende da temperatura. Quanto mais frio o trilho ou a viga, melhor. Como os componentes mais pesados do aço levavam mais tempo para esfriar, precisavam ser laminados ou modelados mais lentamente. Em suma, métodos de produção no limite da capacidade, em modernos componentes de escala maior, resultavam em um produto cheio de problemas. Hawley há muito tinha avisado sobre trabalhar o aço a temperaturas excessivamente altas. Foi um golpe muito duro para Carnegie, que tinha sido um dos principais defensores do método hard driving e que tinha resistido à invasão gradual do forno aberto. Por isso, Carnegie de repente se viu sem ação e sem rumo, à medida que a indústria de estruturas se afastou em massa do aço Bessemer. Quando percebeu seu erro, entretanto, ele agiu com a velocidade habitual, e em meados dos anos 1890, as usinas Homestead tinham sido quase inteiramente convertidas a forno aberto,
tanto para o mercado de chapas de blindagem quanto para o de estruturas. O mercado de trilhos levou outra década para fazer essa mudança. As iniciativas de Hawley e os problemas preocupantes nos trilhos e no aço estrutural eram característicos dos novos desafios encarados por todas as empresas na mudança para os modos modernos de produção. Manter-se atualizado inevitavelmente envolvia várias novas categorias de trabalho. A Pensilvânia pode ter sido a primeira a se mover, com a contratação de Charles Dudley, um PhD em Química, para organizar um laboratório de testes de pesquisa em 1870. Em pouco tempo, as empresas siderúrgicas começaram a contratar químicos. Nos anos 1890, agregaram também físicos para analisar a estrutura molecular das vigas. Em meados dos anos 1880, a Standard Oil tinha montado um laboratório de petróleo completo. Seu negócio de lubrificantes, por exemplo, tinha se expandido por dúzias de diferentes linhas, com base em uma pesquisa de mercado sobre aplicações-alvo e suas prováveis condições de desempenho. Resistência ao calor ou ao frio, uso em interiores ou ao ar livre, as velocidades, presença de agentes contaminantes. Os laboratórios das ferrovias desenvolveram especificações e protocolos de análise e realizaram testes rigorosos de modalidades de falhas de componentes para ter o controle sobre seus fornecedores. As companhias começaram a manter históricos dos fornecedores e registros de desempenho do produto. Os comitês da indústria se espalharam às dezenas e serviam como fóruns multiempresariais para solucionar questões técnicas e desenvolver formatos padrão de trilho, convenções de freio e sinalização, fórmulas de carga estrutural, medidas de segurança e muito mais. Os manuais de operação ficaram mais volumosos, assim como documentos de propostas de fornecimento e o material contratual. A autoridade sobre os fretes ferroviários estava mudando dos principais executivos para as agências regionais de fretamento, cujo estoque disponível era informação detalhada sobre tendências locais de negócios, demanda de tráfego e inventário de vagões e equipamento. Olha, o casamento entre a pesquisa acadêmica e a prática industrial provocou um mini-boom nas organizações profissionais. Entre 1870 e 1900, havia mais de 245 sociedades profissionais nos Estados Unidos, de químicos, engenheiros, metalúrgicos, advogados, médicos, economistas, entre outros, com o objetivo de melhorar os padrões e a especificação profissionais, assegurar a disseminação da pesquisa acadêmica mais recente e influenciar o governo e a política industrial. A crescente matriz institucional de uma indústria com base na ciência era alimentada pelo impressionante investimento americano em educação superior, incluindo a grande rede de faculdades criada por meio das concessões de terra do Morrill Act de 1862. O número de universitários cresceu de 52,3 mil em 1870 para 237 mil em 1900. E o número de pós-graduandos subiu de pelo menos 50 para cerca de 6 mil. A qualidade, é claro, era muito irregular, mas nenhum país europeu chegava sequer perto de igualar essa amplitude de oportunidade. Os Estados Unidos também eram um recrutador agressivo de astros da ciência, de universidades alemãs.
E os alemães tiveram um papel importante na criação de laboratórios de pesquisa industrial na General Electric e na AT&T em 1900. Em geral, o efeito costumava ser de maior sistematização no desenvolvimento de produtos e processos, aplicação cada vez mais intensiva de padrões e melhor previsibilidade das operações. Em uma palavra, burocratização em seu sentido mais pleno. Ao mesmo tempo, as complexidades das finanças corporativas cresciam a um passo acelerado. Por muito tempo, as ferrovias foram praticamente o único negócio a levantar capital em mercados semipúblicos. Uma nova linha férrea, sobretudo no oeste, tinha de investir milhões em trilhos e carros antes de ganhar um centavo. Em contraste, quando Rockefeller entrou no refino do petróleo, ele e alguns amigos podiam arcar com os custos sozinhos e começar a operar e a lucrar em alguns meses. Quase todo o seu crescimento a partir desse ponto foi financiado internamente. Rockefeller tomava empréstimos bancários de modo agressivo, mas eram em sua maioria empréstimos de fluxo de caixa rapidamente pagos, não aplicações de capital a longo prazo. As pontes e minas de carvão costumavam ser financiadas por meio de títulos, mas os investidores as tratavam, com certa razão, como financiamento das ferrovias. Carnegie vendeu títulos por meio de Junius Morgan para financiar a usina Edgar Thomson. Mas isso foi uma exceção, provocada por sua situação delicada devido ao crash de 1873. Na maior parte das vezes, Carnegie preservava sua independência de bancos de investimentos e mercados de ação, tão apreensivo quanto Rockefeller. Entretanto, nos anos 1880, Wall Street começou a construir um mercado de empresas industriais, basicamente ações e negócios que não fossem ferrovias ou bancos. Ao mesmo tempo em que ofereciam maior flexibilidade de financiamento para as grandes companhias, as bolsas multiplicaram as exigências de registros e correspondência. Por ironia, a mais autofocada de todas as companhias, a Standard Oil, foi uma das primeiras responsáveis pelo ímpeto por ações de empresas industriais. A regulamentação dos negócios era território dos estados americanos. Em geral, as corporações não podiam ter ações de outras corporações, e normalmente havia restrições pesadas a corporações de fora do estado. A tomada de Cleveland por Rockefeller foi finalizada com a fusão das aquisições, criando a Standard Oil, uma empresa de Ohio. Mas o status jurídico da ampla gama de aquisições nos anos 1870 era cada vez mais anômalo. A questão chegou a um ponto crítico quando John Archbold se juntou à Standard e liderou as aquisições das refinarias da região petrolífera em 1879 e 80. Rockefeller não conseguiu aprovar uma lei na legislatura da Pensilvânia que teria permitido que ele reorganizasse e consolidasse os diferentes ativos. Lembrança da South Improvement Company ainda fazia dele persona não grata no estado. Essa situação não durou. Cerca de uma década mais tarde, brincava-se que Rockefeller tinha feito de tudo com a legislatura da Pensilvânia, menos refiná-la. A solução foi o Standard Oil Trust, invenção de Samuel C. T. Dodd, um importante advogado da região, que entrou para a Standard mais ou menos na mesma época que Archbold e se tornaria por muitos anos seu conselheiro geral. A estrutura do Trust de Dodd tornou-se técnica padrão para grandes combinações por toda a década de 1880, até se tornar desnecessária com o Holding Company Act
de New Jersey em 1890, que permitia especificamente estruturas corporativas de muitos níveis e muitos estados. Nessa época, o termo trust tinha se tornado sinônimo de qualquer grande combinação empresarial, independentemente de sua forma legal. A criação de Dodd era tão simples quanto inteligente. As ações de todas as empresas que constituíam a Standard, que chegaram a 39, foram postas nas mãos de um conselho de curadores em troca de certificados de trust. Em teoria, a única função legal dos curadores, como observou uma comissão do Congresso em 1889, era o recebimento dos dividendos declarados pelas várias empresas e a distribuição do seu total aos titulares dos certificados do trust, pro rata. O trust nem mesmo tinha propriedades. O prédio da Standard Oil em Nova York, onde os curadores trabalhavam, pertenciam à Standard de New York. A razão para esse elaborado subterfúgio, nas palavras da comissão, era proteger os trusts e seus participantes de qualquer acusação de bular as leis de conspiração dos vários estados, ou de ser uma combinação para regular ou controlar o preço ou a produção de qualquer commodity. Manter a ficção exigia mentiras deslavadas, como quando Henry Flagler insistiu em afirmar à comissão que o papel dos curadores era apenas de aconselhamento, sem usar qualquer tipo de poder, e afirmou nunca ter ouvido falar de um sistema de divisão de mercado de vários estados que tinha obviamente sido criado na matriz. A charada terminou em 1892, quando foi incorporada como uma holding de New Jersey com ações da Standard de Nova Jersey. Uma consequência não intencional no formato do trust era que todas as empresas que formavam e controlavam deviam emitir ações como denominador comum para os papéis da empresa administradora. Apesar de a reorganização da Standard não ter envolvido qualquer novo capital, os acionistas simplesmente trocaram uma forma de título por outra. Seus imitadores, como Cotton Oil Trust, o Lee Oil Trust, o Lead Smelting Trust, o Whiskey Trust, entre outros, normalmente precisavam de dinheiro e emitiam grandes quantidades de novas ações. Nota de rodapé: óleos de algodão, óleos de linhaça, fundições de chumbo e uísque. Fim da nota. Deu-se o mesmo com uma série posterior de combinações que não eram trusts na indústria siderúrgica, como a American Steel and Wire, e a American Tin Plate, e a National Tube. Nota de rodapé: aço e arame, folha de Flandres e tubulações. Fim da nota. A reputação das ações de empresas industriais foi muito valorizada por seu desempenho durante o crash de 1893. Pelo menos eles se saíram muito melhor que as ferrovias, que mais uma vez tinham crescido além da demanda. Depois do boom de fusões entre empresas industriais nos primeiros anos do século XX, suas ações alcançaram mais ou menos a mesma presença de mercado que as ferrovias. A criação do índice industrial Dow Jones e do manual industrial de Joe Moody em 1900 foram marcos de sua crescente importância. A carteira pessoal de Rockefeller em 1896, para dar exemplo, tinha cerca de 30% em ações de empresas industriais, excluindo suas ações nas áreas de petróleo e gás, enquanto o resto de seus papéis
era de ferrovias e linhas de barco a vapor. A proliferação do formato corporativo e o crescimento em distribuição cada vez maior de ações de corporações multiplicaram muito as exigências de papelada, de relatórios anuais, contabilidade multiempresarial de relatórios financeiros e todos os sistemas de acompanhamento interno para assegurá-los. Considerando a influência dos auxílios mecânicos, o tamanho e a sofisticação dos sistemas financeiros em uma empresa como a Carnegie Steel da virada do século são muito impressionantes. Os sistemas de controle de custos do alto forno, por exemplo, listava cerca de 8.000 itens. Os superintendentes dos altos fornos se encontravam todos os meses para avaliar resultados e sugerir melhorias. A companhia calculou que o sistema economizou 4 milhões de dólares em seu primeiro ano de vigência. Por fim, uma última consequência da mudança para empresas maiores e mais burocratizadas foi a reestruturação radical da relação entre trabalhadores e chefes. A organização trabalhista tinha longa história nos Estados Unidos, e paralisações por salários e jornadas de trabalho eram comuns. Mas antes dos anos 1870, os sindicatos costumavam ser locais e com base em um ofício. Se os chapeleiros de Nova York resolvessem fazer uma greve, provavelmente não estariam coordenados com seus irmãos da Filadélfia ou de Boston. No modo artesanal de produção que predominava antes da Guerra Civil, além disso, os proprietários gerentes das fábricas normalmente eram profissionais dos mesmos ofícios que seus empregados. E a maioria dos estabelecimentos era pequena o suficiente para criar um espírito de empreendimento comunitário. Investigadores britânicos, nos anos 1850, ficaram particularmente impressionados com esse detalhe. Mesmo em fábricas grandes, o modo artesanal sobreviveu aos anos 1880, graças a um sistema de contratação interno. Várias operações eram subcontratadas, com base em salário-tarefa, junto a especialistas locais, que forneciam seu próprio equipamento e artesãos, e recebia seu próprio espaço no chão da fábrica. A consolidação e o aumento proporcional do negócio do processo contínuo de produção no estilo de Hawley, dos anos 1870 e 80, além de no ferro e no aço, no petróleo e em produtos químicos, farinha e carne, eliminaram muitas categorias adicionais de trabalho. Especialistas em história do trabalho às vezes falam da desqualificação da manufatura, o que não é totalmente exato. Era necessário muito tempo de trabalho e de experiência para ser um operador sênior em uma usina de laminação de alta velocidade. E normalmente as tarefas eliminadas eram as mais perigosas e exaustivas, como derramar manualmente aço derretido em moldes de lingote. Uma equipe britânica que visitava nos anos 1880 comentou que os trabalhadores siderúrgicos americanos, abre aspas, têm de ser atentos no controle das operações e rápidos no acionamento da alavanca. Mas eles não trabalham tão duro quanto os homens na Inglaterra, fecha aspas. Mas mesmo que o trabalho fosse mais fácil, o modelo do novo processo resultava em grande perda de poder para os artesãos estabelecidos. As habilidades exigidas na fábrica moderna foram inventadas e controladas pelo empregador, e não eram necessários anos de aprendizado para serem adquiridas. Os mesmos visitantes ficaram impressionados com os períodos curtos de treinamento exigido para mãos não qualificadas nas usinas americanas. Um dos executivos de Carnegie afirmava poder transformar um garoto do campo em fundidor, antes uma das posições mais qualificadas, em um período de 6 a 8 semanas. Operações integradas também eliminaram os grandes vestígios da contratação interna. Agora,
Os trabalhadores em linha simplesmente trabalhavam apenas para outros empregados, aumentando sua distância psicológica dos gerentes principais. Um especialista em história de trabalho resumiu a transição como uma transição de artesãos para operários. $48 last night at the county fair. I throwed out my shoulder, but I want her that teddy bear. She got me saying sugar pie, honey, darling, and dear. I ain't seen the Stros play a game all year. O novo modelo de fábrica provocou os primeiros movimentos na direção dos sindicatos industriais. Um operário em usina siderúrgica tornou-se uma categoria mais importante que pudrador de ferro. Então, não fazia sentido fragmentar o trabalho de acordo com as antigas linhas, com base em ofícios. O crescimento explosivo dos cavaleiros do trabalho nos anos 1870 foi uma das primeiras expressões desse movimento. Mas os cavaleiros acabaram após a explosão de uma bomba na High Market Square, em 1886, vítimas da pesada repressão e de sua própria desorganização. A High Market Square, em Chicago, foi cenário de uma manifestação trabalhista após um confronto violento na McCormick Reaper. O responsável pela bomba nunca foi encontrado, mas mais provavelmente foi um anarquista. Eles eram muito atuantes em Chicago, que um cavaleiro, apesar de ambos os grupos estarem envolvidos na organização da manifestação. 7 policiais foram mortos, apenas um deles pela bomba, o resto vítima de tiros, que podem ter sido disparados principalmente por eles mesmos. Os trabalhadores do Amalgamated Iron and Steel formavam um dos sindicatos industriais mais fortes surgidos após o debacle dos Cavaleiros do Trabalho. Apesar de, oficialmente, ainda representar apenas profissionais qualificados. O confronto entre o Amalgamated e a Carnegie Steel na usina Homestead, em 1892, não é apenas uma mancha permanente na história das relações trabalhistas americanas. As mortes podem ter chegado a 35. É uma marca desfigurante na personalidade e na reputação de Andrew Carnegie. Vista à distância, a intervenção do governo contra os grevistas de Homestead e 2 anos mais tarde, durante a famosa greve da Pullman, perto de Chicago, foi tão rápida, decidida e esmagadora que desmontou o movimento sindical industrial. Depois da Homestead e da Pullman, um movimento trabalhista intimidado recuou para a estratégia cautelosa e as táticas com base em ofício na American Federation of Labor, AFL, de Samuel Gompers, até John L. Lewis reacender a causa ao liderar a saída de seus mineiros da AFL em 1935. Like an anthem through the years, and I heard hatred fall from grace. I heard you whisper my name. Angels Homestead. and praise when I heard you whisper my name. Questões trabalhistas criavam conflitos terríveis para Carnegie. Ele ansiava pela adulação pública e não resistia a uma plateia, mesmo quando isso o expunha a acusações de hipocrisia descarada. Desde o início dos anos 1880, ele começara a passar metade de cada ano na Inglaterra e na Escócia, onde, alardeado de suas raízes charlatistas escocesas, comprou alguns jornais radicais e contribuiu com generosidades para as causas radicais.
abre aspas, em radicais. Radicais era, grosso modo, o equivalente dos modernos, abre aspas, liberais. Nota de rodapé em Raízes Charlatistas Escocesas. Movimento que, em meados do século XVIII, defendia no Reino Unido os direitos das pessoas comuns. Para alguns, radicais perigosos. Para outros, pioneiros da democracia. Fim da nota. Quando começou a publicar ensaios que defendiam amplamente os direitos do trabalho contra seus executivos incivilizados, reformadores gladstonianos praticamente o canonizaram como o protótipo do capitalista esclarecido moderno. Nota de rodapé em reformadores gladstonianos. O liberalismo gladstoniano é uma doutrina política, batizada em homenagem ao primeiro-ministro britânico William Ewart Gladstone, que consistia em redução de impostos, rígido controle dos gastos públicos e ênfase no livre comércio. Fim da nota. E, na verdade, como eles poderiam ter resistido a um magnata angelical e de bolsa aberta que soltava suas máximas reformistas com elegância? Eis uma amostra das pregações de Carnegie. Oi, acredito convictamente nas vantagens dos sindicatos profissionais e nas organizações de trabalho em geral, pois creio que elas são os melhores instrumentos educativos ao nosso alcance. Esperamos muito mais da parte, presumivelmente mais bem informado, que representa o capital, do que do trabalho. Não é pedir demais que eles dediquem parte de sua atenção a descobrir as causas de desafeto entre seus empregados, ora. Esperar que uma pessoa que dependa do seu salário diário fique tranquila ao ver outro homem ocupando seu lugar é esperar demais. É melhor que o empregador tolere um pouco de preguiça de seus trabalhadores do que empregar o tipo de homem que pode ser induzido a tomar o lugar dos outros homens. Há uma lei não escrita entre os melhores trabalhadores. Não tomará o emprego do próximo. Pois é, as características mais deploráveis da tragédia de Homestead, o empenho em reduzir salários apesar dos lucros crescentes, a insistência em acabar com o sindicato, o uso de seguranças da Pinkerton para proteger os furas-greves, normalmente são consideradas responsabilidades do principal executivo da empresa, Henry Frick. Enquanto em público apoiava Frick, em particular, Carnegie sempre jogava a culpa sobre o seu sócio mais jovem e um tanto precipitado. Todos os aspectos do episódio de Homestead, entretanto, eram consistentes com as políticas anteriores de Carnegie. Ele costumava se concentrar na redução de salários e apenas o Capitão Jones resistia a ele. Abre aspas. Não gosto da perspectiva de uma redução salarial. Fecha aspas. Jones escreveu a ele em 1878 que, abre aspas, nossos homens estão trabalhando com afinco e dedicação. Preste atenção no que vou dizer a você. Nossa mão de obra é mais barata do país. Fecha aspas. E em 1884, abre aspas, não podemos reduzir o pagamento dos mecânicos em mais de 10%. No momento, não estamos pagando a eles um salário extravagante. Fecha aspas. A principal vitória de Jones foram os 3 turnos de 8 horas por dia, com o argumento de que estava totalmente fora de questão esperar que seres humanos de carne e osso trabalhassem sem parar por 12 horas.
Ele também argumentava que o aumento na produtividade mais que cobria os custos adicionais. Sob a direção de Jones, a usina Edgar Thomson era a única fábrica com 3 turnos no país. E apesar de também ser a mais eficiente e lucrativa como ele prometera, Carnegie odiava a ideia de que as outras empresas pudessem ter menores custos trabalhistas. Nota de rodapé em 3 turnos do país. Os 2 sistemas, de 2 ou 3 turnos, funcionavam com semanas de 7 dias. Nas fábricas de Carnegie, o Natal era o único dia livre normalmente previsto. Na prática, os homens tinham tempo livre quando as encomendas caíam ou as fábricas eram reformadas, o que, em geral, levava uma semana ou mais em janeiro. Mas esses períodos funcionavam como dispensas temporárias, então os homens não recebiam. Não havia qualquer benefício no sentido moderno, apesar de Jones ter implantado um sistema para ajudar os operários a financiar casas construídas pela empresa, com taxas favoráveis. Por fim, todas as fábricas pareciam ter uma mistura de duração de turnos. Os homens que faziam o trabalho mais duro, do tipo que era mais frequentemente mecanizado, podiam cumprir turnos mais curtos. E mesmo nos dias de 3 turnos, na ET, um homem que, na verdade, apenas puxasse alavancas, provavelmente seria colocado em um sistema de 2 turnos. Fim da nota de rodapé. A aquisição da Homestead em 1883, uma fábrica de 2 turnos, além de trazer uma força de trabalho rebelde, criou perfis de gerenciamento de pessoal conflituosos dentro do império de Carnegie. Em 1888, o período de suas declarações pró-sindicato mais notórias, Carnegie estabeleceu que a ET iria funcionar em turnos de 12 horas. Os operários da ET entraram em greve e Carnegie fechou a fábrica. Ele se encontrou pessoalmente com os líderes da greve e achou que tinha chegado a um acordo. Quando este desmoronou, Jones recebeu ordem de contratar agentes da Pinkerton e reabrir a fábrica com fura-greves, enquanto Carnegie se refugiou em Atlantic City. Apesar de pouca repercussão externa, o confronto durou quase 5 meses, apenas com as desordens de hábito e pequena perda de vidas. Houve mais violência na ET em 1891. A morte de Jones em um acidente com um alto-forno ocorreu em 1889. Mas a empresa usou seus próprios homens armados, investidos de autoridade pelo xerife local, em vez de homens da Pinkerton. Pelo menos um trabalhador foi morto no conflito, aparentemente por outros trabalhadores. Frick estava se tornando um bode expiatório conveniente e tentador para Homestead. 14 anos mais jovem que Carnegie, com apenas 20 e poucos anos, ele tinha transformado sua HC Frick Corporation na principal fornecedora de coque para a produção de ferro-gusa. Aos 30 estava milionário. Apesar de poder ser muito sedutor, ninguém dizia que ele era amável. Muito respeitado como excelente administrador, era taciturno, de uma severidade intensa e sujeito a ataques explosivos. Ele não escondia sua antipatia pelos trabalhadores organizados. Carnegie era admirador da empresa de coque e Frick, que tinha fome de capital para crescer, o encorajou a investir até o ponto em que Carnegie e suas empresas possuíam uma posição majoritária. Carnegie recrutou Frick para o negócio do aço depois da morte de seu irmão Tom e de sua própria doença séria em 1886. E Frick se tornou presidente da Edgar Thomson em 1889. Incitado por Frick, em 1892, Carnegie fez a fusão de todos os seus ativos siderúrgicos em uma nova companhia, a Carnegie Steel,
a maior organização siderúrgica no mundo, com Frick como presidente e presidente do conselho. A relação entre eles nunca foi fácil. Com a grande exceção de Jones, Carnegie não era tolerante com executivos independentes. Apesar de ser nominalmente apenas um acionista e conselheiro, ele insistia em ser informado sobre tudo. Sempre passava por cima dos homens supostamente no comando e podia ser muito condescendente ao fazer isso. Nota de rodapé. Em um telegrama longo e cheio de queixas para Frick, em que listava as deficiências deste, Carnegie deu a seguinte instrução. Abre aspas. Favor ler para os gerentes. Fecha aspas. Ele também tinha o hábito de misturar suas instruções com notas leves sobre suas viagens. Abre aspas. Mas boa noite. Amanhã viajo para Veneza. Fecha aspas. Ou, abre aspas, mensagem de 19 recebida ao retornar de viagem de barco. Fecha aspas. Como se para sublinhar as diferenças entre a posição e a do workaholic Frick. Fim da nota. Como disse John W. Gates, outro executivo da indústria siderúrgica, ninguém nas organizações Carnegie controlava o Sr. Carnegie, mas controlava todos os homens. Não há muita dúvida sobre fatos básicos da greve de Homestead. Na época da greve, era a única fábrica sindicalizada de Carnegie, no sentido de que em 1889, o Almagmater, para a grande irritação de Carnegie, tinha conseguido se estabelecer como o único agente de negociação para os cerca de 800 operários nas categorias qualificadas. O Amalgamated, entretanto, tinha uma visão esclarecida do progresso tecnológico, aceitando expressamente que os pagamentos feitos com base na tonelagem produzida iria cair com o aumento da produtividade e que a mecanização iria gradualmente eliminar categorias de trabalho tradicionais. Os executivos da indústria siderúrgica britânica teriam achado essa flexibilidade extraordinária. Entretanto, os executivos de Carnegie detestavam fazer das classificações profissionais uma questão de discussão sindical, já que os acordos costumavam se transformar em precedentes obrigatórios e regras práticas. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might have blown up and killed this man. Ooh, don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think it understands. But if you tell my heart, my achy breaky heart, it might have blown up and killed this man. Olha, o sindicato não esperava um confronto sério em 1892. A única negociação prevista era um reajuste salarial bastante rotineiro. Por outro lado, tanto Carnegie quanto Frick estavam decididos a acabar com aquilo. Como disse um diretor, o Almagamater impôs um imposto sobre o progresso. Portanto, o Almagamater tinha de ser eliminado. Em determinado ponto, Carnegie chegou a rascunhar um pronunciamento em que retirava o reconhecimento do sindicato. Mas Frick preferiu primeiro chegar a um impasse na negociação e deu início às preparações ativas para uma longa greve, estocando suprimentos, reforçando as cercas da fábrica e formando um grande estoque de produtos de alta margem de lucro. Uma questão chave na avaliação do que ocorreu em Homestead é a atitude de Carnegie em relação ao uso de fura-greves, que em particular ele insistia em afirmar ser uma tolice repugnante, uma tolice repugnante para todos os sentimentos da natureza dele. Antes de partir para a Escócia, Carnegie se encontrou com Frick em Nova York.
e entregou a ele um memorando, no qual reafirmava sua posição pública contra o uso de fura-greves. É difícil interpretar esse memorando, sobretudo porque o próprio Carnegie tinha usado fura-greves na ET não muito tempo antes. Talvez ele já tivesse reprimido essa memória, como era absolutamente incapaz de fazer. Ou pode ter se arrependido da atitude. Mas o uso de um memorando escrito em uma discussão particular, no lugar de uma apresentação oral enérgica, faz parecer que ele estava falando aquilo pro forma. É possível que Carnegie tenha achado que uma declaração por escrito seria um freio saudável aos impulsos antitrabalhadores de Frick. É mais provável, porém, que estivesse criando uma trilha de documentos para a posteridade. Como os dois homens já tinham mantido longas conversas sérias sobre uma possível greve, é difícil acreditar que o tema dos fura-greves não tivesse sido abordado. Seria típico de Carnegie expressar reservas sobre os fura-greves, mas deixar Frick com liberdade para agir, enquanto, ao mesmo tempo, limpava os registros, caso as coisas saíssem errado. Frick não teria se importado muito, pois estava muito satisfeito com a partida de Carnegie. Quando Frick ainda administrava sua própria empresa de coque, Carnegie, como acionista majoritário, forçou um acordo favorável aos trabalhadores para encerrar uma greve, porque a perda de fornecimento de coque estava custando a ele grandes lucros com o aço. Frick se demitiu e teve de ser convencido por Carnegie a voltar, mas não tinha confiança em sua consistência ou julgamento. No fim, Frick e o sindicato quase chegaram a um acordo, e as negociações foram levadas a um ponto em que a Carnegie insistiu para que ele acabasse com aquilo. Mas elas fracassaram com o fim do velho contrato e Frick fechou a fábrica. Quando as intenções da administração ficaram claras, a Amalgamated também fez uma declaração cuidadosa, especialmente para que toda a força de trabalho agisse em conjunto. Em 1º de julho, os comitês dos operários, com muitos homens armados, tomaram a fábrica para assegurar o fechamento completo. Quando o xerife local se recusou a atacar a fábrica, Frick convocou uma força de 300 homens da Pinkerton, que ele tinha reunido na Filadélfia, para tomar a fábrica a partir do rio. Os Pinkertons, quase todos recrutas inexperientes, sem treinamento, e que recebiam ainda menos que os operários da siderúrgica, chegaram no dia 6 de julho em uma balsa rebocada, rio Monongahela acima. Os operários tinham se reunido em um local alto, acima do ponto de desembarque, e os emboscaram sob uma saraivada de balas. No meio da batalha que se desencadeou, o rebocador foi embora e deixou a balsa indefesa. Depois de algumas horas e com a balsa em chamas, os Pinkerton se renderam e tiveram a permissão de desembarcar. Na margem, eles se depararam com uma turba enfurecida, em sua maioria mulheres, e tomaram uma grande surra antes de serem levados para a cidade como prisioneiros. Uma estimativa padrão, não há números precisos, é que um Pinkerton e 7 trabalhadores tenham sido mortos no tiroteio inicial, e mais 3 outros foram mortos pela multidão. Números de baixas posteriores incluem estimativas de mortes por doença e outros fatores durante a longa paralisação. Quando a luta terminou, os comitês dos trabalhadores estavam no controle da fábrica e da cidade. Mas eles tiveram a sensibilidade de desistir quando 8.000 milicianos chegaram em 12 de julho. Carnegie, enfurecido na Escócia, telegrafou avisando que voltaria para reassumir o controle, mas seu sócio o dissuadiram. Então ele permaneceu por lá, enviando montes de carbogramas para os Estados Unidos, enquanto se escondia da imprensa e dos líderes políticos republicanos,
que temiam que o confronto pudesse lhes custar as eleições presidenciais do outono. O democrata Grover Cleveland acabou derrotando o presidente Benjamin Harrison. Uma de suas primeiras reações de raiva para seu primo e colega de diretoria, George Lauder, entretanto, está relacionada às táticas. Abre aspas. As coisas em casa não estão bem. Que fiasco enviar os homens de barco e deixar espaço entre o rio e as secas para que eles enfrentassem fogo e resistência ao desembarque, tá ok? Mas ainda assim devemos nos manter em silêncio e fazer o possível para apoiar Frick e os outros no Conselho de Guerra. Fecha aspas. A simpatia do público mudou radicalmente quando Alexander Berkman, um anarquista e companheiro de longa data de Emma Goldman, entrou no escritório de Frick em 23 de julho, disparou 2 tiros em seu pescoço e o esfaqueou 3 vezes. Surpreendentemente, Frick ainda teve forças para lutar com Berkman, derrubá-lo e evitar que ele engolisse um veneno letal enquanto era submetido pelos guardas. Frick então permaneceu em sua escrivania, recusando anestesia para guiar um cirurgião na remoção das balas alojadas nas suas costas e em seu pescoço. Depois de cuidar de seus ferimentos, ele ficou no escritório por mais um tempo, organizando papéis e preparando uma declaração. Abre aspas. Não acho que foi morrer. Mas, independentemente disso, a empresa manterá a mesma política. Fecha aspas. Em casa, um filho nascido no dia do conflito com os Pinkertons estava morrendo. Frick foi ao enterro do bebê 1 semana e meia depois. Alguns dias mais tarde, pegou seu bonde elétrico habitual para o escritório. Seu comportamento de tranquilidade sobrenatural mereceu grande admiração, apesar da observação de seu biógrafo de que isso também sugeria uma espécie de qualidade fanática. Her daddy says he ain't worth a lick. When it comes to brains, he got the short end of the stick. Katie's young and me, she just don't care. She'd follow Tommy anywhere. She's in love with the boy. She's in love with the boy. She's in love with the boy. Sobre a proteção da milícia, 1.000 homens ou mais de 1/4 do número normal estava de volta ao trabalho no fim de julho. Muitos deles dormiam na fábrica para evitar represálias em casa. As outras fábricas de Carnegie permaneceram em relativa tranquilidade, apesar de a usina do Kensney, recentemente adquirida por Frick, ter parado por 1 semana. Samuel Gompers fez discurso nos quais chamava por um boicote dos produtos da Carnegie, mas se recusou a convocar greves de solidariedade. Em outubro, Carnegie demonstrava irritação com o fato de a fábrica ainda não estar operando em toda a capacidade. O sindicato oficialmente jogou a toalha em novembro, precipitando seu declínio rápido. As fábricas de Carnegie, a partir daí, deixaram de ser sindicalizadas. E depois das fusões na indústria siderúrgica em 1901, a US Steel permaneceu uma fábrica sem sindicato até o fim dos anos 1930. A administração tirou o máximo de proveito de sua vitória. Após dar alguns meses para que os ânimos em Homestead esfriassem, houve fortes cortes salariais, de até 60%, segundo um jornal local, que noticiou que são os menores níveis neste ramo, com ou sem sindicato. A resistência da empresa a cronogramas de trabalho e produção negociados é compreensível. Em apenas 3 anos, o acordo de trabalho do Almagamated com a Homestead tinha acumulado 58 páginas de notas de rodapé,
para explicar as regras de classificação dos empregos. Mas o compromisso firme de Carnegie Frick com a redução de pagamentos quase não faz sentido, especialmente quando provocava greves debilitantes com tanta regularidade. Os anos 1890 marcaram o auge do impulso de mecanização, que caracterizou a empresa de Carnegie desde seu início. E a quantidade de trabalho para produzir uma tonelada de aço continuava a cair contínua e dramaticamente. Já em 1883, o capitão Jones relatou ter reduzido os custos de trabalho nos trilhos em 1/4, de 20% para 15%. Um novo maquinário, em 1885, eliminou 57 dos 69 homens dos altos fornos e 51 dos 63 na usina de trilhos. Na negociação da Homestead de 1892, a empresa esperava eliminar 325 dos 800 postos de trabalho qualificado. Em 1897, a Homestead tinha 25% menos homens que em 1892, apesar de ter uma produção muito maior. Apenas entre 1896 e 97, os custos de mão de obra por tonelada de aço Bessemer foram reduzidos em 20%, enquanto no método de forno aberto, a redução dos custos de mão de obra foi cerca de 1/3. A produtividade extraordinária das usinas da Carnegie as colocavam em uma classe diferente de seus concorrentes. Durante uma guerra de preços de trilho, em 1897, a Carnegie Steel empurrou as outras companhias contra a parede, reduzindo os preços dos trilhos de um valor já baixo, de $28 por tonelada, para apenas $18, e em determinado ponto para quase inimagináveis $14 por tonelada. O presidente da Illinois Steel, sua maior concorrente no mercado de trilhos, reconheceu que ninguém podia igualar os custos da Carnegie. Em um ano em que praticamente nenhuma outra das siderúrgicas operou com lucro, na verdade, a Illinois começou a preparar a documentação de falência. A Carnegie Steel obteve a marca impressionante de $7 milhões em lucros, um número que triplicou nos 2 anos seguintes. Na época da greve da Homestead, os custos de mão de obra da Carnegie Steel eram de apenas 15,7% do faturamento, enquanto os ganhos sobre esse valor era de 8,6%. Uma oferta de aumento salarial de 5% que os empregados teriam achado bastante generosa, teria custado aos sócios menos de 10% dos ganhos, de $4 milhões naquele ano. No fim da década, o percentual de ganho sobre o faturamento bruto chegou a impressionantes 20%, enquanto os custos de mão de obra tinham caído para apenas 10,5%. Como um historiador escreveu sobre toda a indústria, suas políticas trabalhistas funestas representaram uma opção social por reter lucros em vez de distribuí-los na forma de salários. Uma observação que se aplica com cada vez mais força a Carnegie que a seus concorrentes. Reduzir os níveis salariais não era sequer uma decisão de negócios inteligente. A Standard Oil dava um exemplo instrutivo. Rockefeller detestava os sindicatos, tão abertamente quanto Frick. Mas uma comissão do Congresso que investigava os trusts relatou que um especialista em trabalho concordavam com praticamente todas as outras testemunhas, que comprovavam que a Standard Oil pagava bons salários e oferecia emprego estável. Não é de se surpreender que, enquanto a empresa não teve sindicato, praticamente esteve livre de disputas trabalhistas. Nota de rodapé.
A mancha mais séria na ficha trabalhista de Rockefeller foi o famoso massacre de Ludlow, em 1914, alguns anos após a frase proferida a Gladstone, que custou a vida de 20 mineiros de carvão e seus parentes. A mineradora não era administrada pelos Rockefellers, mas a família era sua acionista majoritária, e John D. Jr., que geria os interesses da família, estava muito bem informado. No início ele defendeu o acontecido, mas Ludlow acabou por trazê-lo para a causa das reformas trabalhistas. John D. tinha 75 anos na época e estava praticamente aposentado dos negócios. Fim da nota de rodapé. Break the back, but you can't break the spirit of a small town southern man. And he bowed his head to Jesus, and he suffered on the sand, and he only loved. Depois dos problemas na Homestead, Carnegie fez um protesto ao primeiro-ministro inglês, William Gladstone. As usinas não valem uma gota de sangue humano. Preferia que elas tivessem afundado. Ou seja, ele teria aberto mão imediatamente das usinas, mas não tinha condições de aumentar 10 centavos nos salários diários. O problema ia além da questão salarial. As condições de vida nas cidades siderúrgicas de Pittsburgh, como concordavam todos os observadores, eram revoltantes. Hamlin Garland escreveu uma terrível descrição de Homestead em 1894. Abre aspas para ele. As ruas da cidade eram horríveis. Os prédios eram pobres. As calçadas eram cheias de poças, escorregadias e cheias de buracos. E os cruzamentos de pedras pontudas como em um leito de rio. Em toda parte, a lama amarela das ruas formava uma massa grudenta, através da qual grupos de homens magros e pálidos caminhavam em roupas puídas, sombrios e tristes, sobre a fuligem e os olhos das usinas. A cidade era tão suja e desagradável quanto era possível imaginar. E as pessoas eram principalmente do tipo desanimado e taciturno, encontrado em todos os lugares onde o trabalho alcança níveis brutalizadores de rigidez. Essas cidades se espalham pelas colinas da Pensilvânia. São americanas apenas no sentido em que representam a ideia americana de negócios. Fecha aspas. Nota de rodapé. Apesar de Garland não fazer qualquer comentário sobre o assunto, há um sentimento perceptível em sua entrevista de que, por mais terrível que fosse a vida, os homens gostavam das usinas. Operários de siderurgia orgulhosos. Eles tinham uma excitação masculina com o perigo e se gabavam disso. Fim da nota. Observadores britânicos ficaram igualmente deprimidos. Stephen Jeans, secretário da British Iron Trade Association, que era um grande admirador de Carnegie, e escreveu um relatório arguto sobre as usinas siderúrgicas americanas. Ficou surpreso com as condições de vida dos trabalhadores, que deixavam muito a desejar, em comparação com a dos trabalhadores britânicos. Outro visitante britânico do mesmo período foi mais gráfico. Se Pittsburgh é um inferno de portas abertas, a Homestead é um inferno com janelas fechadas. Nunca um lugar recebeu um nome tão equivocado. Aqui, nada mais há que sofrimento e tristeza sem alívio.
Não fiquei surpreso com o trabalhador inglês que me disse que, se alguém desse a ele $5 por semana, ele iria para casa, viver como um cavaleiro no Black Country. O sindicalismo tem sido reprimido, com mão de ferro e banhada de sangue. Mas é uma planta que não morre quando tem algo com que se nutrir. E aqui ela tem muito. A administração demonstra sinais óbvios de nervosismo em relação ao assunto. E nervosismo é fraqueza. A falsidade de Carnegie em questões trabalhistas é impressionante. Ele daria uma piscadela e um sorriso diante de rumores pré-Homestead de que os homens ganhavam até $25 por dia. Poucos anos depois de Homestead, ele escreveu que as pessoas podem ficar surpresas ao saber que se paga aqui salários mais altos do mundo. Todo homem em Homestead, no ano passado, ganhou em média $2,90 por dia. Isso inclui trabalho comum e também qualificado. Se alguém pagava salários mais altos, insistia ele, ele nunca soube. Na verdade, os níveis salariais mal passavam de 1/3 desse valor. Quando Stephen Jeans ficou assombrado com histórias de que as usinas de Carnegie pagavam uma média de $4 por dia em salários, conferiu pessoalmente com Carnegie, que garantiu a ele que a média real era de $2,25, o que ainda era bastante bom. Jim então ficou intrigado com a informação de um superintendente da usina, de que os salários eram muito mais baixos que isso. Nunca passou pela cabeça dele que Carnegie simplesmente mentiria. Uma atitude de Carnegie digna de crédito depois de Homestead foi o ato de ter ido à usina no ano seguinte para falar com os homens. Ele foi até lá e disse: "Não crie problema. É para enterrar o passado, hein?" E enquanto destacava que nem o poder, nem a disposição para interferir vai ter na gerência do negócio, enfatizou seu forte apoio a Frick, um homem de habilidade, justiça e coragem. Por outro lado, é possível vê-lo testando narrativa para Homestead. Ele escreveu a um importante político republicano que a empresa achava que os 3.000 homens antigos manteriam a promessa de trabalhar e, em consequência, abriu as usinas para eles. O único objetivo dos Pinkertons era protegê-los. Outras ficções incluíam uma carta de última hora ordenando que Frick recuasse, mas que por algum motivo não chegara a tempo, e finalmente o apelo desesperado de seus trabalhadores: "Estimado mestre, diga-nos o que deseja, que vier infelizmente tarde demais." E havia, é claro, um memorando conveniente que ele deixara com Frick. Mas alguns contemporâneos já começavam a ver por entre toda essa confusão. Vejam o que diz o St. Louis Post-Dispatch. Abre aspas. "Nenhum homem pode ser considerado feliz até estar morto. Há 3 meses, Andrew Carnegie era um homem a ser invejado. Hoje objeto de uma mistura de pena e desprezo. Na opinião de 9/10 das pessoas pensantes dos 2 lados do oceano, ele não apenas mentiu sobre tudo o que fez, mas se confessou um covarde moral. É de se supor que, caso tivesse 1 grama de consistência, por não dizer decência, em sua composição, teria sido favorável, em vez de contrário, à organização de sindicatos profissionais entre seus trabalhadores de Homestead. É de se supor que, caso tivesse 1 grama de hombridade, por não dizer coragem, em sua composição, teria ao menos estado disposto a encarar as consequências de sua inconsistência.
Mas o que faz Carnegie? Foge para a Escócia para se livrar dos problemas e esperar o resultado da batalha que ele era pusilânime demais para lutar. Uma única palavra dele poderia ter evitado o conflito, mas essa palavra jamais foi dita. Desde aquele dia sangrento até hoje, ele tampouco disse coisa alguma, exceto que tinha confiança implícita nos administradores da usina. O correspondente que finalmente obteve essa informação valiosa é da opinião que o Sr. Carnegie não tem intenção de voltar agora para os Estados Unidos. Ele poderia ter acrescentado que os Estados Unidos podem muito bem dispensar o Sr. Carnegie. 10.000 bibliotecas públicas Carnegie não compensariam o país pelos males diretos e indiretos resultantes da greve de Rumstead. Podem dizer o que quiserem de Frick, mas ele é um homem corajoso. Podem dizer o que quiserem de Carnegie, mas ele é um covarde. E Deus e os homens odeiam os covardes. Bring a heart stone to tears. I reached the ring like an anthem through the years, and I heard hatred all from grace. When I you with my name. Fim da leitura de hoje. Obrigado por ouvir, meus jovens magnatas. Beating softly against the waves. Até a próxima leitura. Uhul! Early morning rain. Though the lightning and thunder came, I still heard you whisper my name. Well, I heard